como eu estava dizendo, se tu quiser calcular o preço que tu paga nas balinhas que tu comprou na padaria, é só fazer o número de balas compradas multiplicada pelo preço das balas. Fui lá e comprei para o meu filho 20 balas. E cada bala custava 30 centavos. Balas especiais, incrível. 20 vezes 30 centavos, 6 pila. Cara, todo mundo sabe que isso funciona na prática. Tu pega o número de coisas que tu comprou, multiplica pelo preço dessas coisas e pronto. Esse é o preço final a ser pago. Por que não fazer a comparação com o cálculo da quantidade de carga elétrica em um corpo? Quantidade de carga elétrica em um corpo. Tu vê quantas partículas esse corpo tem em excesso e multiplica pela carga de cada partícula. Faz a multiplicação, tens a carga total. É muito simples. Porém, tu já trabalha com a ideia de valor de dinheiro há muito tempo. Então o teu cérebro fez com que esse raciocínio não fosse mais abstrato. Tu enxerga até as notas na hora de fazer os cálculos, né? Já a carga elétrica é uma coisa, né, que a gente não usa no dia a dia. É natural, então, que na primeira vez que eu comento isso contigo, tu ainda fique inseguro. Mas faça essa comparação que tu vai te familiarizar logo com os cálculos. Quer ver? Primeiro exemplo. Exemplo 1. Um corpo neutro recebe 2 vezes 10 na 20 elétrons. Às vezes eu coloco C no elétron, não sei por que cargas d'água isso acontece. Antigamente tinha aquele Czinho ali, até hoje aquele Czinho persegue. Corpo neutro recebe 2 vezes 10 na 20 elétrons. Calcule a quantidade de carga. Calcule a quantidade de carga adquirida. Bom, quantidade de carga é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. Se ele me disse que o cara estava neutro, é porque ele tinha o número de prótons igual ao número de elétrons. Se ele recebeu essa quantidade de elétrons, com certeza isso ficou em excesso. Por isso que o nosso N é 2 vezes 10 na 20. E a carga de um elétron? Nós sabemos, é um valor tabelado. Menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Se tu consegue substituir os valores na fórmula e não consegue avançar no cálculo, o problema não é físico, o problema é matemático. E aí a gente corrige também, não tem problema. Como é que se multiplica números que têm potência de 10? O número normal multiplica o número normal, 2 vezes 1,6 menos 3,2, né? Mais com menos na multiplicação, menos. Potência de 10 com potência de 10. Regra da multiplicação de potências de mesma base. Mantém a base, soma os expoentes. 10, 20 mais menos 19. Mais com menos é menos. 20 menos 19 dá 1. Então a quantidade de carga é menos 3,2 vezes 10 ou menos 32 coulomb. O resultado parece pequeno, mas 32 coulombs num objeto cotidiano é uma carga assassina. Se essa carga fosse colocada na caneta, ao se aproximar a descarga elétrica seria violenta. Então, exagerei no resultado. Uma outra situação clássica, um outro exemplo clássico, seria fornecer para ti que um corpo tem uma certa quantidade de carga. Por exemplo, 8 vezes 10 na menos 6 coulombs. Se um corpo possui esta quantidade de carga, calcule o número de partículas em excesso que ele tem. O número de partículas e o tipo de partícula. Só por o cara ter uma carga positiva, eu já sei que ele tem excesso de quê? Prótons ou elétrons? Muito obrigado! Prótons, se a carga dele é positiva, ele tem excesso de próton. Esse cara do exercício anterior, do exemplo anterior, tinha excesso de elétrons e a carga dele ficou negativa. Quantidade de carga é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. O corpo tem 8 vezes 10 na menos 6 coulombs. O número de partículas eu quero descobrir.
E já sei que são prótons, porque a carga é positiva. A carga elementar do próton, 1,6 vezes 10 na menos 19. O número está multiplicando em um lado da igualdade, passamos ele para o outro lado dividindo. Futuramente nós discutiremos um pouco melhor esta operação matemática. O número de partículas em excesso é igual. Divida número normal com número normal. 8 dividido por 1,6 igual às casas, elimina a vírgula. 5 vezes 16 dá 80. Então esse número dividido por esse deu 5. E divisão de potências de mesma base. A gente mantém a base e subtrai os expoentes. Se na multiplicação a gente somou os expoentes, na divisão nós vamos subtrair. Menos 6 menos 19 dá menos 6 mais 19. Portanto, dá 10 elevado a 13 prótons. Então tu vê, esses são os dois exemplos mais básicos para operar a nossa primeira fórmula de física C. Quantidade de carga elétrica. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Foi isso que ele fez nas primeiras páginas, ó. Ele só comentou isso. E aí, meus amigos, condutores e isolantes. Me deem exemplos de materiais condutores e materiais isolantes. Me dá exemplo aí no nosso dia a dia, materiais condutores. Alguém arrisca? Os metais de maneira geral. Os metais, o brilho metálico é na verdade um indicativo de que tem elétrons livres para se locomover. Então, corpos condutores de eletricidade são aqueles que têm elétrons livres, certo? Os metais são um bom exemplo. Mas não se esqueçam, tem corpos que, não, né, que a gente às vezes se esquece que pode ser bom condutor. E não é metal. Água. Que tipo de água? Isso, água da torneira, água que contém os sais minerais, água salgada, porém água destilada, água pura, é isolante, certo? O problema é que água pura é uma coisa rara, né? Isso era chamado de água de bateria. Água destilada é uma coisa rara e não se esqueça, é uma coisa que faz mal ao corpo humano, né? Não se deve ingerir água pura em hipótese nenhuma. Isso pode levar a óbito, certo? O professor de biologia explica melhor essa ideia. Então, água destilada é isolante. Água salinizada, água com sais minerais, água torneiral, água de uma lagoa qualquer, água do mar é condutora porque tem sais ali, tem cátions e ânions dissolvidos naquela água, cargas elétricas livres para se locomover. Show! Carbono, grafite, carvão, condutor ou isolante? Condutor, né? Por incrível que pareça, o carvão, o grafite é um bom condutor de energia elétrica. Certo? Os filamentos das primeiras lâmpadas, das lâmpadas originais, era um filamento, né, na base de carbono. Materiais isolantes. Materiais isolantes são materiais que não têm cargas livres para se locomover. Exemplos? Além da água destilada. Borracha, madeira, desde que não esteja verde, desde que não esteja úmida. Certo? Papel é um bom isolante, o ar é isolante. Se o ar não fosse isolante, as nossas tomadas entrariam em curto, né, já que elas estão expostas ao ar. Porém, chega uma certa tensão elétrica que o próprio ar, que é um bom isolante elétrico, acaba sendo condutor. Concorda comigo? Quando a gente vê um raio caindo, naquele momento o ar foi condutor da eletricidade. Portanto, meus amigos, quando eu falo que algo é condutor ou isolante, eu estou dizendo para tensões relativamente baixas. Porque mesmo a borracha de um pneu de um carro, ela vira condutora quando estamos falando de 100, 200, 1 milhão de volts. Quando um carro é atingido por um raio, o carro entra pela lataria superior e sai pela borracha do pneu em contato com o solo. Certo? Então, cuidado com isso, né? Essa nossa classificação é uma classificação para tensões convencionais, digamos assim. Certo? Mas além dos materiais condutores e isolantes, tem uma galera que está no meio termo, né? Os semicondutores. Semicondutores, materiais responsáveis pela nova era que vivemos, né? Antes a gente imaginava que tinha materiais que eram condutores e outros que eram isolantes. Aí a gente foi pesquisando materiais diferentes e vimos que tem uns materiais que são isolantes até uma certa tensão elétrica, alguns volts, e a partir de uma certa tensão eles passam a ser bons condutores.
Ou seja, eles ora são isolantes, ora são condutores. Esses materiais ganharam o nome justo de semicondutores. Gálio e silício são dois bons exemplos de materiais semicondutores que são usados para fazer chip de computador, que revolucionou, né, a nossa vida cotidiana nos últimos anos, certo? Legal. Cuidado, isolantes são isolantes até uma certa tensão. Depois de uma certa tensão, viram condutores. Então, né, existe uma certa classificação, uma flexibilidade nessa classificação. Agora, olhem que interessante. Imaginem vocês que eu pego um material condutor e coloco sobre esse material condutor uma pilha. Uma pilha dessas que a gente tem em casa, uma pilha de 1,5 volts. Nós ainda vamos discutir bastante o que é esse volts aí. Se eu pego um pedacinho de fio e conecto então num polo da pilha, e não façam isso, e no outro polo da pilha, pode te machucar, não é brincadeira. Pegar um pedacinho de material, de fio condutor, pegar uma pilha e conectar os dois polos dela, imediatamente tu vai ver que a coisa esquenta, tu vai alargar, pode queimar a ponta dos teus dedos. Por que que isso aconteceu? Porque a pilha tem uma certa energia capaz de movimentar cargas elétricas, né? Ela é um gerador de força eletromotriz, que a gente mede em volts. Porém, como esse material aqui é um condutor, passou tanta corrente elétrica por ele que sobrecarregou a pilha, aqueceu os polos da pilha e fez mal para ela. Ela não foi feita para isso. Um gerador de eletricidade não foi feito para receber um curto-circuito. Porém, se tu desmonta lá o carrinho de brinquedo do irmão mais novo, do priminho, e pega uma lâmpadazinha desse carrinho de brinquedo e conecta nesse pedacinho de fio, agora tranquilo. Agora tu pode conectar com a mão mesmo ali, desencapadinho o fio, tu vai ver a lâmpada brilhar e não vai haver problemas maiores. Por quê? Que ao colocar a lâmpada, o circuito não ficou mais perigoso. Esta lâmpada que eu coloco no circuito elétrico, ela tem o nome técnico de resistor. E esse resistor, como o próprio nome diz, tem a capacidade de resistir à passagem de corrente elétrica. E ao resistir à passagem de corrente elétrica, passa muito menos corrente elétrica com a lâmpada do que sem ela. E aí a bateria, inclusive, vai se desgastar mais lentamente, já que ela não está em curto-circuito, que a gente chama. Então tu vê que loucura, se tu pegar um pedaço de fio metálico e conectar nos dois polos da tomada, tu vai dar um curto-circuito na tomada, vai sair faísca, vai desarmar o disjuntor da casa. Mas se tu conecta uma lâmpada na tomada, passa a corrente elétrica muito menos intensamente e aí ninguém se fere, não é perigoso. Bom, para a gente começar a se familiarizar com circuitos elétricos, coisas desse tipo, uma fonte de energia elétrica, fios condutores e um resistor. Aliás, essa lâmpada aí está tão feia, mal desenhada, eu vou desenhar ela assim. É assim que no mundo inteiro a gente desenha um resistor. Ao olhar para um circuito elétrico, eu quero que tu reconheça o resistor, os fios condutores, que são essas linhas retas, fios condutores. Futuramente nós vamos ver que esses fios condutores também apresentam resistência elétrica, só que tão baixa, que dá para desprezar. E essa aqui é a fonte de tensão. Para deixar mais técnico ainda esse desenho, só se eu apagar a pilha e colocar desta maneira. O polo grande é o polo positivo e o polo pequenininho é o polo negativo. Agora ficou técnico, agora ficou legal. É com essas coisas que nós vamos começar a mexer a partir de hoje, com circuitos elétricos. E para a gente começar a brincar dessa matéria, além de conhecer a ideia de quantidade de carga, a gente precisa conhecer uma outra grandeza muito importante, chamada intensidade de corrente elétrica. Intensidade de corrente elétrica. Intensidade de corrente elétrica, a gente vai usar a letra I. Só tem um perigo. I, obviamente, é de intensidade.
Como amanhã a gente já vai estar mais familiarizado com a matéria, eu vou chamar de corrente elétrica. E aí tu é que vai ter que lembrar que é I, de intensidade. E depois de amanhã eu vou chamar de corrente. Tá entendendo? E tu vai ter que sacar, não, ele está falando da corrente elétrica. Ah, ele está falando da intensidade de corrente elétrica. Então a letrinha é I. Pensa, meu. Tem partículas carregadas atravessando o fio, elétrons se movimentando no fio. Se eu souber quantos elétrons passeiam pelo fio, eu posso multiplicar pela carga de cada um e obter a quantidade de carga que atravessou o fio. Se eu tiver um relógio e medir quantas cargas atravessaram o fio naquele período, eu pego a carga que atravessou o fio e divido pelo tempo, e é uma boa maneira de medir a intensidade da corrente elétrica. Se passar muita carga em pouco tempo, dá um valor de corrente elétrica alto. Se passar pouca carga em muito tempo, então a intensidade da corrente elétrica é baixa. Como foi dito antes, a intensidade de corrente elétrica é medida em Coulomb, enquanto o tempo é medido em segundo. E Coulomb por segundo a gente chama de ampere. Então, esse A aí é o famoso ampere. Se escreve ampere, a gente pronuncia geralmente ampere. Ampere. Muito bem. Só de falar isso, né, se eu te falo que tem um aparelho que chama-se amperímetro, tu já conclui que este aparelho serve para medir intensidade de corrente elétrica. Um comentário anterior aqui, antes de a gente exemplificar a aplicação desta relação. Quando a galera começou a brincar com o circuito elétrico, isso era 1800 e pouco. 1800 já tinha carinha fazendo circuito elétrico e brincando com isso, certo? Querendo entender. E nós não tínhamos ideia da estrutura atômica, como é que era. E aí os caras tiveram que dar um chute. Eles perceberam que tinha alguma coisa passeando dentro do fio que deixava o fio aquecido. Inclusive, essa transformação de energia elétrica em calor no resistor é chamado efeito Joule. Aí eles começaram a pensar, pô, o que será que fica passeando dentro do fio? Será que são partículas positivas ou negativas? Os caras supunham inicialmente que as partículas que passeavam nos fios eram positivas. Se assim fosse, as partículas seriam repelidas pelo polo positivo e atraídas pelo polo negativo. Por isso que se as partículas que passeavam nos fios fossem positivas, a corrente elétrica teria esse sentido para esse circuito, o sentido anti-horário. Com a descoberta da estrutura atômica, nós vimos que a ideia de que os prótons passeiam no fio é errada. Na verdade, as partículas que têm mobilidade para passear no fio são os elétrons. E elétrons sendo negativos, vão ser repelidos pelo polo negativo e atraídos pelo polo positivo. Portanto, a corrente elétrica verdadeira tem sentido oposto ao do que se imaginava originalmente. E o que mudou isso, professor, na elerodinâmica? Nessa elerodinâmica que eu vou te ensinar não mudou nada. Porém, até hoje, se tu desmonta um aparelho elétrico na tua casa e vai ver a placa de circuito dele, tu vai ver uma setinha indicando o I, a corrente convencional, e não a corrente verdadeira. Então, até hoje, quando a gente vai desenhar a corrente elétrica no circuito, a gente desenha a corrente errada. Isso é cultural. O cara que sempre fez isso continuou fazendo isso. Após a mudança após a melhora dessa ideia, isso não trouxe grandes consequências. Então o engenheiro elétrico continua desenhando assim, mesmo sabendo que o verdadeiro é o sentido oposto. O vestibular pode te cobrar isso. Então eu quero que tu saiba achar o sentido convencional, e quero que tu saiba achar também o sentido real da corrente elétrica. Qual é a minha dica? A minha dica é tu lembrar que os opostos se atraem, os iguais se repelem. O grandão é positivo e o pequenininho negativo. Larga a baguinha positiva no fio e lembra que os opostos se atraem, os iguais se repelem. Aí tu vai ver quando é que a baguinha positiva vai ser empurrada. Esse é o sentido convencional. Desenha uma baguinha negativa no fio e lembra que os opostos se atraem. Para onde a baguinha se mexer é o sentido
real. Simples assim. Beleza? Para garantir, eu sempre jogo partículas de um lado e do outro da bateria, para garantir, entendeu? Eu botei partícula positiva aqui e aqui para tu sacar que os iguais se repelem e os opostos se atraem. Então eu concluí que o sentido convencional era esse. Larguei um elétronzinho aqui e um elétronzinho aqui. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Confirmei que o sentido real da corrente elétrica é assim. Então, isso é uma coisa simples para te fazer a partir da aula de hoje. Vamos fazer um exemplozinho de intensidade de corrente elétrica. Vamos fazer um exemplozinho de intensidade de corrente elétrica para que tu possa arriscar alguma questãozinha aí. Então, é o terceiro exemplo já dessa aula. Exemplo 3. Um aparelho funciona com corrente, ó, já simplifiquei o nome do cara, ó, com corrente de 8 amperes por 5 segundos. Calcule a quantidade de carga nesse intervalo de tempo. Mais um exemplozinho. Pô, o cara me disse qual é a corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica, e disse quanto tempo ela ficou alimentando o aparelho. Para calcular a quantidade de carga, é simples assim. Substituir os valores e usar a tua matemática básica. Está dividindo, passou multiplicando. 5 vezes 8, 40 coulomb. Pô, professor, no primeiro exemplo tinha dado menos 32 coulomb, tu falou que era um exagero. Aí agora tu vai lá e faz uma que deu 40 coulombs, isso já não é exagero. Como assim, professor? O negócio é o seguinte, uma carga de 1 coulomb, apenas 1 coulomb, que está concentrada no objeto, é carga pra caramba. É muita carga. Agora, 1 coulomb passando pela tomada, é nada. Tranquilo. Então tu vê, né? Apesar de a primeira resposta ter sido esse valor, era um valor absurdo, não realista, mas para esse tipo de cálculo aqui está absolutamente realista. Tem aparelhos na tua casa que consomem até mais de 8 amperes. E eles ficam ligados por mais que 5 segundos. Então, a resposta é honesta. Outras perguntas clássicas. Eu poderia te dar a carga e te dar o tempo. Tu dividiria para obter a corrente elétrica? Ou, por último, eu te dou a corrente elétrica e te dou a carga e te peço quanto tempo demorou. Tens que ter matemática básica para poder usar todas essas opções. Aonde? Pois é. Eu digo o seguinte, olha só que bonita a pergunta da colega. Os elétrons se movimentando dentro do átomo têm alta velocidade. Até 70%, de 30% a 70% da velocidade da luz. Alto pra caramba. Porém, um elétron quicar de um átomo para o outro é outra história, já é uma velocidade um pouco inferior. E tem mais. Quando tem corrente elétrica fluindo no metal, o elétron não sai assim, ó, passeando para um lado. Ele sai quicando para um átomo, para o outro, ele volta, ele é empurrado para frente, ele é empurrado para trás. É uma loucura. Ou seja, imagina que a ponta de cada dedo meu é um elétron. Eles ficam assim, tudo fio. E andando devagarinho para frente. Esta velocidade individual ainda é alta. Mas essa velocidade com que a nuvem vai para frente é baixa. É bem baixa já comparada com a velocidade da luz. É uma velocidade, né, já palpável, já daria para calcular. Eu estou com medo de falar um número e falar uma bobagem. Mas é muito, muito inferior à velocidade da luz. Certo? Agora eu vou te confessar uma coisa, que eu fiquei sabendo há relativamente pouco tempo. Se eu pegar um fio, der a volta no planeta Terra, certo? E for mandar um sinal elétrico através desse fio, o sinal elétrico vai passar pelo fio na velocidade da luz, praticamente.
mas não quer dizer que o elétron tenha dado a volta no fio, entendeu? Quando eu coloco um campo elétrico na ponta do fio, para enviar elétrons, vamos supor, é como se os elétrons do fio todo quase sentissem a presença desse campo elétrico lá na ponta quase instantaneamente, na velocidade da luz. Ou seja, eu consigo receber que, quase instantaneamente eu vou perceber que alguém colocou uma bateria lá na ponta do fio. Isso não significa dizer que teve um elétron que foi lá e deu a volta ao mundo pelo fio, sacou? Então, a velocidade com que o elétron se movimenta é uma coisa, a velocidade com que o campo elétrico se estabelece é outra. Ou seja, eu achava que usava fibra ótica porque a velocidade da luz é mais rápida que a velocidade do campo elétrico no fio. E é mentira. A fibra ótica, na verdade, ela é uma forma de, tecnicamente, eu conseguir fazer mais informação passar em menos espaço. Se eu consigo passar informação com um olho de fio elétrico dessa espessura, eu precisaria dessa espessura para usar fibra ótica. Então tu vê, a fibra ótica não é pela velocidade, é pela... É técnico o negócio, não é um motivo físico, né? É técnico, bem mais delicado. Tu vê, né? Ela tem perda, que nem o condutor de metal? Bastante perda. Não pelo aquecimento. A perda da fibra ótica, o que nos importa não é o aquecimento. Por quê? Porque a intensidade do sinal luminoso é baixa. Então ela não vai ter a capacidade de esquentar a fibra ótica a ponto de derretê-la. A perda que nós temos na fibra ótica é com a distância. O raio de luz, depois de sofrer várias reflexões dentro da fibra ótica, ele fica sendo atenuado, porque a reflexão total é só 99,9% de eficiência, não é 100%. Então, depois de muitas reflexões, o sinal está atenuado. Eu preciso de um retransmissor. Então, eu tenho estações retransmissoras, onde eu recebo o sinalzinho luminoso da fibra ótica e emito ele de novo mais forte. Boa tua pergunta. Resumindo, a fibra ótica deu ganho de velocidade para a nossa internet, não porque a luz anda muito mais rápido que os campos elétricos nos fios, não. É um outro motivo, é um motivo de volume mesmo. A quantidade de cabos elétricos que eu teria que usar daria um preço e uma espessura absurdas. Enquanto com a fibra ótica eu posso fazer o fio ficar muito fininho, mais fino que o fio de cabelo. E com isso eu consigo transmitir informação com um ganho de volume, digamos assim, né? Conseguindo mais informação e menos volume. E economicamente fica viável, certo? Bacana a tua pergunta. Essa velocidade da nuvem eletrônica é chamada de drift velocity. Eu não sei a tradução dessa velocidade e também não vi o vestibular nunca cobrar isso, entendeu? Estou discutindo contigo que realmente é uma pergunta muito curiosa e divertida. Meus queridos, anota a tua tarefa aí, mínima. Uma tarefa mínima. Claro que dá uma lidinha na apostila nessa parte que a gente comentou nessa primeira aula e anotar qualquer coisa que tu não tenha entendido. E aí eu tenho que saber o teu nível. Se tu tem dificuldade, tu faz os primeiros exercícios ali de assimilação, são mais lights. Aperfeiçoamento fica um pouquinho mais pesadinho e aprofundamento um pouquinho mais. Faz 1 ou 2 de aperfeiçoamento, tá fácil. Faz os últimos lá de aprofundamento. Arrisca discursiva, eu sempre gosto que o aluno arrisque a questão discursiva. Tem o gabaritinho, não entendeu o gabaritinho? Traz na próxima aula já. Professor, fui fazer a tarefa da aula passada, não consegui tal e tal. Eu venho e começo a aula fazendo essas dúvidas. Certo? Claro que eu não vou poder ficar a aula toda fazendo exercício, mas pelo menos os primeiros e melhores eu consigo fazer para vocês. Agora vamos respirar um segundo e vamos para a física D.